Através das tabelas de potencial, nós podemos, pela comparação dos valores, identificar quem espontaneamente sofre o processo de redução e também de oxidação. Com esses valores, é possível também que se calcule a diferença de potencial das pilhas eletroquímicas. Bora dar uma olhadinha como é que a gente faz isso. Nós temos aqui a tabela de potencial de redução que utilizamos na parte anterior. Como esses valores são tabelados, nós podemos calcular a DDP, ou seja, a diferença de potencial das pilhas eletroquímicas, conhecidas também como FEM, a força eletromotriz. Para isso, nós vamos utilizar a seguinte equação. A DDP, dada aqui por ΔE, vai ser a subtração do maior potencial pelo menor potencial. Então, E maior menos o E menor. Ambos, claro, de redução ou de oxidação. Como a tabela que nós temos aqui são tabelas de potencial de redução, então a gente vai considerar o maior potencial de redução menos o menor potencial de redução. Se fosse de oxidação, faríamos da mesma maneira. E maior menos o menor, só que ambos de oxidação. Uma coisa importante de se ressaltar nesse momento. Através do cálculo da DDP das pilhas, E maior menos E menor, nós sempre teremos valores positivos, maiores do que zero. As pilhas eletroquímicas são reações redox totalmente espontâneas. Associando essas duas informações, nós podemos falar que todas as reações redox que são espontâneas, as pilhas, vão apresentar aí diferença de potencial maior do que zero. Isso porque mais para frente nós vamos trabalhar com as eletrólises. E na eletrólise nós vamos observar uma reação redox não espontânea, ou seja, uma diferença de potencial negativa. Sendo assim, todas as reações redox que são espontâneas têm aí DDP maior que zero. Falando nisso, a gente pode aí calcular agora então a DDP da pilha de Daniell, que é a pilha de cobre e zinco. E é interessante notar que fazer E maior menos o E menor, a gente não precisa nem das semi-reações catódica, anódica, nem da global. Basta que a gente saiba quem são os componentes que formam essa pilha. Pilha de Daniell, cobre e zinco. Note que aqui nós temos o potencial padrão de redução do zinco 2+, para zinco 0 como sendo menos 0,76 volts. E aqui do cobre 2+, indo para cobre 0, mais 0,34 volts. A gente já consegue identificar que o maior potencial é do cobre 2+. Então bora lá. E maior menos E menor, a gente tem a DDP da pilha. O maior é mais 0,34, menos o menor, menos 0,76. Cuidado com os sinais. Então nós temos lá a DDP, a diferença de potencial, a FEM dessa pilha, como sendo mais 0,34, menos com menos costuma ser mais, então mais 0,76, a gente vai ter que esta pilha apresenta aí um total de mais, é importante colocar esse sinal porque ele está identificando que o processo ele é espontâneo, então 1,10 volts, beleza? Muito bem, calculado aí a DDP da pilha de Daniell. Uma outra coisa importante, os potenciais eles não são multiplicáveis. Se a gente tem aí as semi-reações sendo elas multiplicadas para chegar na equação global por conta do acerto dos elétrons, o potencial ele vai continuar sempre com o mesmo valor. Vou te dar um outro exemplo para ficar mais fácil. Se nós fizéssemos uma pilha de Daniell considerando os eletrodos de 1 tonelada, imagina, 1 tonelada de cobre e 1 tonelada de zinco, nós teríamos uma diferença de potencial nos terminais calculado incrivelmente de 1,10. Se nós fizéssemos uma pilha de Daniell com eletrodos de 1 grama apenas, a gente calcularia como diferença de potencial entre os terminais o valor de 1,10. Então note que não tem diferença nesse caso se nós utilizarmos eletrodos maiores ou menores. O que vai diferir ali é o tempo, né? Um eletrodo vai demorar mais para gastar em relação ao outro, mas o potencial em si ele não é multiplicável, é volt, não volt por mol. Muitas vezes acontece de se confundir por conta aí da manipulação das equações, da multiplicação para chegar na global, com a termoquímica. Porém, a entalpia, lá na termoquímica, nós tínhamos o valor de energia, quilojoules, quilocaloria, por mol. E até a quantidade de matéria era um dos fatores que afetavam o ΔH. Se eu tivesse mais ou menos quantidade de matéria, mais ou menos número de mols, nós teríamos então uma maior ou menor quantidade de energia absorvida ou liberada numa determinada reação. Mas os potenciais eles não são multiplicáveis, belezinha? Fazer então E maior menos E menor é a maneira que a gente calcula a DDP das pilhas. Mas é importante ressaltar que a gente sempre tem que considerar E maior e menor ambos do mesmo processo, de redução ou então de oxidação. Por que eu estou falando isso? Bora dar uma olhadinha numa questão da UERJ de 2020 que ele tenta te pegar, mas não te pega não. Dá uma olhadinha aqui, ó.
Essa questão da UERJ de 2020, ele fala o seguinte: a bateria de sal fundido, que vem sendo utilizada em carros elétricos, recebe esse nome por empregar sais fundidos a elevadas temperaturas. Nesse tipo de bateria, é necessário que ocorram as seguintes semi-reações. Nós temos o primeiro processo, a primeira semi-reação. Note que aqui o cloreto de zinco reage com 2 mols de íon de sódio, 2 mols de elétrons estão do lado do reagente, formando níquel metálico e cloreto de sódio 2 mols. Como os elétrons estão do lado do reagente, nós sabemos que ele está recebendo elétrons, o processo aqui é de redução. Por outro lado, na segunda semi-reação, nós temos 2 mols de sódio, dando como produto 2 mols de sódio mais e 2 mols de elétrons estão saindo. Essa segunda semi-reação é de oxidação. Esses valores de potencial, então, associados a essas semi-reações, são, respectivamente, o primeiro aqui de redução e o segundo de oxidação. Note que, nesse caso, nós não podemos fazer E maior menos E menor. E por que não? Porque um é de redução e o outro é de oxidação. Nós só podemos calcular E maior menos o E menor quando ambos são ou de oxidação ou de redução. E agora, tem uma outra equação para isso? Não, calma, vamos continuar lendo e eu te mostro como é que a gente pode resolver essa questão. No meio sal formado, diz a UERJ, nesse processo é a sua ligação entre os átomos, interatômica. Ligação interatômica pode ser iônica, covalente ou então metálica. Apresente também a reação global da bateria e determine a sua diferença de potencial, a DDP, no estado padrão, dado em volts. Então, bora lá, vamos começar aqui pela reação global, fica mais fácil da gente aí dar as outras respostas que pede a UERJ. Ela facilitou para a gente, ainda bem, porque ele colocou aqui a semi-reação de redução e a de oxidação com o número de mols de elétrons já certinho. Então, eu vou cancelar esses 2 mols de elétrons com esses 2 mols de elétrons. Nós também podemos e devemos cancelar esses 2 mols de sódio mais com 2 mols de sódio mais. Antes da seta, então, sobraram aqui o Na, o NiCl2 com mais 2 mols de Na. Beleza? E depois da seta, nós temos a formação de níquel metálico com mais 2 mols de cloreto de sódio, NaCl. Pronto. Então, a primeira parte a gente já pode responder. No meio, o sal formado. Então, nós temos aqui o cloreto de sódio, NaCl. E a ligação interatômica. Como nós temos metal com metal, cátions e ânions, nós temos uma ligação do tipo iônica. E vale lembrar que todos os compostos iônicos têm por característica altas temperaturas de fusão. É por isso que no texto dessa questão ele fala que o uso dessa bateria é uma bateria de sal fundido. Claro, né? Os sais, e é dada aí a elevada temperatura, os sais para conseguirem o seu processo de fusão precisam de grandíssima quantidade de energia, um aquecimento muito, muito elevado, né? Geralmente acima de 300 graus Celsius. Beleza? Muito bem, voltando para a nossa questão, agora a gente precisa calcular a DDP para esse caso. Mas, Igor, a gente não vai poder fazer E maior menos E menor, né? Porque o primeiro aqui é de redução, o segundo de oxidação. Como é que faz, então? Basta que a gente passe um desses potenciais para igualar em relação ao outro. Por exemplo, eu vou manter aqui o de redução igual e vou trabalhar com esse mais 271. Se a gente inverter o sinal dele, nós vamos ter a inversão da equação e, consequentemente, a inversão do potencial. Então, nós vamos ter o potencial padrão de redução como sendo menos 2,71 volts. Né? Lembra lá, quando nós aí invertemos uma equação, tanto lá na termoquímica quanto agora na eletroquímica também, nós vamos inverter o sinal. Né? Se num sentido nós tínhamos uma oxidação, no sentido inverso nós vamos ter agora uma redução. E note que num sentido, se o potencial era elevado, no sentido oposto ele vai ter um baixo potencial. Esse caso nos mostra muito bem isso. Né? No sentido de oxidação, o potencial de oxidação dele era muito grande, no caso do sódio metálico, mais 2,71. Agora, para reduzir Na+, com mais 2 mols de elétrons, nós temos um potencial de menos 2,71, que é muito pequeno, belezinha? Mas agora a gente pode fazer o cálculo da DDP tranquilamente. Bora lá. Bom, o potencial de redução continua aqui da primeira semi-reação, menos 0,23, e nós temos agora o outro potencial também de redução, menos aí 2,71. Cuidado só na conta agora, hein, que os dois são negativos. Então, o maior vai ser o menos 0,23, então menos 0,23 menos 2,71. Beleza? Cuidado com as contas lá, menos com menos costuma ser mais, lembrando que ele pediu no estado padrão, então é importante colocar aqui a bolinha em cima. Nós vamos ter menos 0,23
com mais 2,71, o que nos dá então um potencial, uma diferença de potencial positivo, lembrando que é uma pilha, uma célula galvânica, equivalente aqui a 2,48 volts, beleza? Pronto. Então, cuidado que muitas vezes acontece de aparecer umas questões assim, falei, Igor, mas aquela equação que você falou, E maior menos E menor, não deu certo, eu errei a questão. Mas calma, por que deu errado, né? Na questão ele tinha colocado uma de redução e a outra de oxidação. Nós só utilizamos E maior menos E menor quando ambas são de oxidação ou de redução. E se não forem, a gente pode inverter uma e então as duas serão do mesmo processo. E nessa questão, e se a gente fizesse as duas de oxidação, será que daria igual? Vamos dar uma olhada. A gente inverteu a segunda aqui para ficar ambas de redução. E se ambas fossem de oxidação, como é que seria? Então, teria invertido a primeira, a gente vai colocar aqui 0 de oxidação, sendo, se aqui é menos, vai ficar mais 0,23 volts. Né? E maior menos E menor, agora trabalhando, claro, com o potencial de oxidação. Né? O E maior vai ser mais 2,71, então mais 2,71, menos aqui mais 0,23. Tá? Então a gente vai ficar lá com mais 2,71 menos 0,23, o que nos vai nos dar, agora sim, um valor positivo de 2,48 volts. Exatamente o mesmo valor, claro que tinha que dar, só que agora a gente respeitou a variação do potencial considerando ambos de oxidação. E maior menos E menor, então é a maneira como a gente calcula a DDP das pilhas eletroquímicas, sempre considerando ambos os processos ou de redução ou então de oxidação. Todas as reações que são espontâneas, as pilhas, vão apresentar a DDP maior do que zero. Na próxima aula eu te mostro como é que a gente pode utilizar a tabela de potencial também, claro, para a gente identificar se um determinado processo é ou não espontâneo. Eu te vejo. Até mais.